a perfusão, as suas pupilas estão desbalanceadas e a sua saturação é menor que 96%, se eu verificar com oximetria. Aqui eu poderia colocar ainda pressão arterial, temperatura, uma série de coisas. Uma série de coisas. Eu posso acrescentar o que eu quiser. Essa escala ela é flexível para você alterar o que você quiser. Eu me recordo que eu fui dar uma aula, aliás, eu fui fazer um curso na academia, no estado de Miranda, na Academia de Defesa Civil da Proteção Civil da Venezuela. E estava lá todos os chefes, nós éramos os primeiros brasileiros que tínhamos ido, foi eu, meu filho, mais 3 companheiros, um de Parintins, 2 de Roraima. Na época nós fazíamos parte do Instituto de Defesa Civil e fomos fazer um curso. E fizemos lá aproximadamente quase 22 cursos. São cursos gratuitos que a Venezuela oferece aos seus profissionais. E nós fizemos um intercâmbio. E eu me lembro que uma cidadã, na ocasião, estava ensinando escala de Glasgow, coma de Glasgow na época. E o meu filho que estava sentado, ele falou comigo assim: pai, por que o senhor não pede para explicar isso aí? Eu falei: mas como eu vou explicar em português? Não, eu falo em espanhol, o senhor explica, eu escrevo e a gente faz. E aí eu fui e pedi licença, eles ficaram surpresos e também eles queriam saber, entender o que o brasileiro estava falando. E eu fui para o quadro, que era um quadro enorme, e montei essa escala. E eles ficaram encantados. Inclusive eles usam essa escala em alguns cursos. Alguns desses profissionais usam essa escala. E aí um deles, que é da cidade de Porto La Cruz, que tem uma instituição que presta serviço de atendimento pré-hospitalar, o que ele fez? Ele simplesmente transformou isso para espanhol e colocou assim, escala do Mendes. E intitulou como minha escala. E vocês nunca viram essa escala em outro lugar. Porque essa escala foi algo que eu estava sentado na sala de aula, em Monte Alegre, dando um curso para bombeiro civil, eu estava explicando isso, e todas as escalas estavam separadas num quadro grande, e eu, 10 horas da noite, ao sentar, como eu ficava no apartamento no fundo da escola, eu sentado, eu sempre saía 10, 11, meia-noite, que ainda limpava a sala, eu sentei e olhei para o quadro e alguma coisa me chamou a atenção. Eu comecei a perceber que as coisas se relacionavam. E aí o que eu fiz? Passei o que estava no quadro para o papel, eu apaguei o quadro e comecei a fazer essa relação. Eu comecei isso por volta de 10h30, saí 3 horas da manhã da sala e consegui montar a primeira escala, que não tinha tantas informações quanto essa, eram menos informações, e ao longo desses 2010, desses 9 anos, eu fui melhorando, acrescentando, e isso eu uso sempre na minha sala de aula para mostrar aos meus alunos que eles precisam ter conhecimento técnico. Se você não sabe explicar tecnicamente o que você faz na prática, você não sabe o que está fazendo. E isso aqui é um conhecimento técnico, onde você entende a projeção, sabe, do crescimento dessa vítima em relação aos seus problemas. Ela pode agravar. Uma vítima alerta pode ir a não responsivo rapidamente. Uma vítima verde pode ir a preto rapidamente. Uma vítima que está caminhando pode ficar sem caminhar rapidamente, depende das suas lesões. Não faz sentido? Então, se você olhar de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tudo se relaciona. Tudo se relaciona. O que ficou faltando então? Acrescentar a escala de coma de Glasgow, e depois nós vamos acrescentar aqui outros traumas e mal súbitos para que vocês tenham entendimento. Os senhores receberam uma ficha. Essa ficha fala sobre a verificação da escala de coma de Glasgow. Então, escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar atualizada em 2018. Em abril de 2018 houve alteração. O que a escala de coma de Glasgow nos traz? Nos traz 3 perguntas. A primeira coisa, eu vou colocar aqui para facilitar, a primeira coisa que nós temos, nós fazemos 3 perguntas sobre a vítima. E cada pergunta tem uma resposta que vai totalizar um resultado, correto? Cada pergunta tem uma resposta. Então eu vou somar a pergunta 1 com a pergunta 2, com a pergunta 3 e vou dar um resultado final. Isso é a primeira parte da escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, eu faço 3 perguntas e essas perguntas vão ser somadas às suas respostas para chegar à resposta final. Essa é a primeira parte da escala de coma de Glasgow, que era a escala antiga. Porém, quando eu chegar no resultado, eu vou subtrair uma pontuação que nós vamos ver depois. Mas vamos fazer com calma para que vocês entendam, tá bom? Primeira coisa que nós vamos ver, a primeira pergunta, ela faz menção à abertura ocular. A segunda pergunta faz menção à resposta verbal. E a terceira pergunta faz menção à resposta motora. Tudo bem? Vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta diz
seguinte: abertura ocular. Em relação à vítima, abertura ocular. A abertura ocular dessa pessoa é espontânea? O que é espontânea? É quando eu me aproximo perto dela e ela abre espontaneamente. Foi espontâneo? Se foi espontâneo, qual é a pontuação que eu tenho aqui da primeira pergunta? 4. Olha lá no final. Espontâneo seria 4. Ah, não foi espontâneo. Ela só abriu os olhos através de comando verbal. Quando eu falo, ei Joaquim, tá me ouvindo? Joaquim abriu os olhos, porque eu chamei ele. Então ele teve a abertura através de estímulo verbal. Isso é o puro AVDN. Estímulo verbal. Se ele abriu os olhos através de estímulo verbal, qual seria a resposta? 3. A resposta da primeira pergunta seria 3. Todo mundo está conseguindo acompanhar aqui? Sim, dona Sebastiana? Vou voltar de novo. Eu tenho 3 perguntas a ser feitas em relação à vítima. A primeira pergunta é abertura ocular. A segunda pergunta é resposta verbal. E a terceira pergunta é resposta motora. Vou para a primeira pergunta, para eu receber a primeira resposta. A primeira pergunta é em relação à vítima. Como está a abertura ocular da vítima? Ela está espontânea? Se está espontânea, qual é a pontuação que eu ganharia? 4. Ah, não, ela não está espontânea, somente a comando verbal. Qual é? 2. Não, ela só abre os olhos se eu tocar sob pressão, que seria um estímulo doloroso. Qual é a pontuação? 2. Ela não responde nada, está não responsiva. Qual é a pontuação? 1. Mas aí tem um NT aqui. O que é esse NT? Isso é interessante. A escala de Como de Glasgow só vai ter um resultado eficaz se você conseguir ter todas as respostas que você faz à pergunta. Imagine você que eu chego na vítima e a vítima teve uma lesão de face que atingiu as pupilas, os olhos dela, atingiu a face. E eu não consigo avaliar as pupilas dela. Ela está com todo edemasiado, tudo roxo, as pupilas fechadas, pela questão dessa lesão. Eu vou conseguir então fazer a primeira pergunta sobre isso? Não. Então significa que aí já acabou a escala de Como de Glasgow. Não tenta nem buscar a informação da escala de Como de Glasgow, porque a primeira pergunta não tem resposta. E a resposta final só vai ser a somatória dessas perguntas. Então, se ela teve uma lesão de face que não houve condições de avaliar, para por ali. Não precisa nem ver as outras perguntas. Deixe que no hospital seja feita a avaliação com diagnóstico. Eu só vou conseguir a escala de Como de Glasgow se eu conseguir verificar todas as perguntas e se todas tiverem uma resposta. Se alguma delas se transformar em não testável, o que é não testável? Eu sou uma vítima e tive toda uma lesão na face onde atingiu meus olhos, atingiu pálpebras e eu não consigo ver se a vítima abre espontaneamente, se ela abre através de abertura ocular ou qualquer outro. Então significa, ou então quando ela perde o globo ocular, quando ela tem uma lesão muito grave nos olhos, tem casos assim. Eu consigo testar então? Não. Se eu não consigo testar, ali eu já cancelei. Eu não preciso perguntar as próximas perguntas sobre condição verbal motora, porque está não testável. Não tem como somar. Como que eu vou somar? Se a somatória e a subtração é que vai me trazer o resultado. Pergunta, dona Sebastiana. É que nem o meu filho, ele perdeu a visão esquerda. Sim. Devido a parte que pegou ele a traição e veio uma garrafada nele, Sim. né? Ele ia para casa e o cara pegou ele a traição. E ele perdeu totalmente a visão com descolamento de retina. No caso dele, se ele não houve uma lesão, quando eu falo lesão é algo que você não tem visivelmente a verificação. No caso dele, quando a gente fosse verificar, a gente perceberia que ele não tinha resposta nenhuma, então ele seria 1, não responsivo. Quando eu falo é lesão que de fato o globo ocular é sacado, quando há um esmagamento de face, quando não há nenhuma possibilidade de ter resposta ocular. Tudo bem? No caso dele, pelo que a senhora falou, daria para fazer sim a escala de Como de Glasgow. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu faço sobre abertura ocular. Eu ainda não vou dar a resposta ali. Depois nós vamos fazer uma variável aqui. Vamos só primeiro entender. Segunda pergunta. Melhor resposta verbal. Quando você pergunta para a vítima algo, ela está orientada? Está conversando? Lembra que a gente faz a entrevista da vítima? O que é a entrevista da vítima? O sampling. Sinais e sintomas, alergia, medicamentos que ela faz uso, problemas médicos, líquidos e alimentos que ela ingere nas últimas 24 horas e o evento é o local da cena. Ok? Então, quando eu converso com a vítima, quando vocês estão atendendo, quem está na cabeça da vítima, ele está aqui a todo momento. Ele está aqui a todo momento o quê? Estabilizando e conversando com a vítima, se ela está consciente. Qual é o seu nome? Você mora onde? Então, ele pega uma pergunta-chave, tipo, qual é o seu nome? Meu nome é Joaquim. Então, a cada 5 minutos, você conversando com ele, você pergunta para ele o nome dele.
Se toda hora ele falar que é Joaquim, vai ter um momento que fala, pô, tu já falei para ti mais de 10 vezes que é Joaquim? Opa, ele está orientadíssimo. Significa que se ele está orientadíssimo, qual é a pontuação dele? 5. Ah, a vítima está desorientada. Ela começa a falar coisas que não tem a ver. Ah, meu nome é Joaquim, daqui a pouco meu nome é João, meu nome é Valdete, meu nome é Pablo Vittar, qualquer coisa assim. Então daqui a pouco ele está se confundindo, ele pode até falar que é Roberto Carlos, porque ele está totalmente desorientado. Isso acontece com pessoas desorientadas, ok? A partir do momento que ele está desorientado, qual é a pontuação dele? 4. Depois, pode ser que ele fale palavras inapropriadas, como palavrões, desconexo, a pessoa está muito nervosa, falando muito, e você vê que a pessoa tem uma desconexidade total, ela não está conseguindo se manter numa conversa com você, e você percebe que essa pessoa está muito abalada, está muito alterada, ok? Se ela está nessa forma, qual é a pontuação? 3. Se você chega próximo à vítima e a vítima apresenta sons e gemidos, você toca nela, ela não fala nada, mas você percebe que ela está gemendo, que ela ainda está escutando e não consegue falar, qual é a pontuação? 2. E se ela não responde a nada? 1. E se for não, o que é não testável nesse caso? Quando a pessoa tem esmagamento de mandíbula, atinge aí a faringe, laringe, como que ela vai responder alguma coisa? Se ela tem uma lesão grave na região respiratória, das vias aéreas superiores e inferiores, atingindo aí traqueia, como que ela vai responder? Então, eu não tenho como verificar isso. Então, significa que nessa situação é uma situação não testável. Aí eu já cancelei a verificação da escala. Eu consegui até na primeira, consegui a verificação, mas na segunda eu não consegui mais. Parou por ali. Desde que no hospital, através de diagnóstico, o médico ele busca as respostas que ele precisa. Entendeu o que é não testável? Todo mundo entendeu isso? Não testável é aquilo que você não consegue testar, não consegue ver, não consegue ter resposta. Vamos então para a terceira e última pergunta. Resposta motora. Resposta motora. Ao comando. Mexe a mão direita. Fecha e abre a mão direita. Abre e fecha a mão esquerda. Movimento o pé direito. Movimento para a esquerda. Acompanhe meu dedo. Tá ok. Está respondendo a comandos. Se ele responde a comandos, qual é a pontuação? 6. Localizador. O que é localizador? Quando você vai tocar nela, antes de você tocar nela, ela sente a dor. Já viu quando você vai tocar alguém? Não sei se já aconteceu com vocês. Vai pegar nele, localiza a dor. Meu pai volta doendo. Ele sente a dor antes de você encostar. Ele sente a dor. Então ele localiza a dor. Terceiro, flexão normal. Flexão normal. O que é flexão normal? Quando a pessoa, você levanta a perna dela e ela abaixa normalmente. Consegue ter uma flexão normal. Você levanta o braço abaixa normalmente. Flexão normal. Se ela tem essa flexão normal, mesmo você movimentando, a pontuação é 3. Extensão. O que é extensão? Quando você flexiona e você vai abaixar, você não consegue. Já viu quando você vai tentar abaixar a perna? Principalmente uma pessoa quando está em AVC, quando ela entra, ou quando uma pessoa está em convulsão, ou quando ela entra em retração muscular, ela levanta a perna e você tenta abaixar, e aí você tem que forçar até baixar. Parece que vai levantar, levanta normal, mas não consegue baixar. Nesse caso, quando é de extensão, nós falamos que isso é decorticação. A antiga decorticação, que é flexionar, mas não conseguir abaixar. Extensão. E quando ela não levanta? E quando ela no caso do papai, a AVC dele foi desse lado, né? E quando ele não levanta, aí fica assim, fica duro, aí o papai vamos tentar mexer um pouco essa perna, a mão dele assim, só fica assim, a gente tenta abrir ele, ai. Mas aí no caso ele já tem uma sequela, ele já teve uma AVC, então isso aí é uma sequela. Ele não entraria numa avaliação de trauma aqui, porque isso já é sequelas do que aconteceu com o trauma dele. A gente veria isso antes, na hora do atendimento a ele. Por exemplo aqui, extensão. O que é extensão? Extensão é quando você levanta a perna da pessoa e cai sozinho. Quando você levanta o braço, cai sozinho. Que é chamado de descerebração, antigamente chamado de descerebração. Quando o cérebro não consegue manter o controle. Ele não consegue manter aquilo, ele tem batimentos, tem tudo, ele apresenta tudo, mas ele não consegue, o cérebro não está conseguindo controlar o corpo. Então, por exemplo, a pessoa está deitada, você levantou o braço dela, fez isso, ó, fez a flexão, quando você solta vai haver extensão. Não se mantém. Então isso aí, essa pontuação seria 2. Quando não há nenhuma resposta, 1. E quando é não testável? Quando você não consegue de fato ter a resposta. Todo mundo entendeu? Vamos então agora fazer o resultado. Entendeu? Sim, entendeu aqui?
Vamos lá, primeira pergunta sobre a vítima. Cheguei na vítima. Abertura ocular. Ela está abrindo os olhos só quando eu toco nela, sob pressão, dolorosa. Qual é a pontuação então da primeira pergunta? 2. Vamos para a segunda pergunta. Resposta verbal. Ela está falando palavras inapropriadas. Qual é a pontuação? 3. E vamos para a resposta 4. Ela tem flexão anormal à dor. Qual é a pontuação? 3. Normal. Anormal. 3. Vê lá, aqui, essa é 3. Então vamos lá. Primeiro resultado: 2 mais 3? Mais 3? 7. Não. 2 mais 3, 5. Mais 3, 8. Qual seria a escala de Como de Glasgow antiga? 8. Porém, hoje tem uma outra questão. Eu preciso verificar as pupilas. E quando eu verifico as pupilas, é interessante isso. Verifiquei a escala de Como de Glasgow. Estou verificando as pupilas. Quando eu verifico as pupilas, se as duas pupilas estiverem normais, normal, ou as duas pupilas estão em miose, elas estão retraindo de forma igual, significa que as pupilas estão em funcionamento, tanto em miose as duas estão retraindo normal, retraindo juntas, ou em isocóricas elas estão normais, significa que quando eu tenho as pupilas, olha que interessante, quando eu tenho as pupilas normais, eu vou subtrair 0. Significa que eu vou botar em outra cor. Eu vou subtrair 0. Significa que eu não vou reduzir nada. Menos 0. Aqui eu não cheguei a um resultado? Agora eu vou ter que subtrair a pupila. Menos 0. Se a vítima está com as pupilas normais, menos 0. Significa que vai continuar 8. Se as pupilas estiverem contraídas, menos 0. Significa que vai continuar 8. As pupilas estão anisocóricas. Só uma pupila está funcionando e a outra não. Então eu vou subtrair a pupila que não está funcionando. Menos 1. E quando eu verifico se as duas pupilas estão dilatadas, menos 2. Então vamos lá. Imagine que essa vítima, nessa situação que nós encontramos ela, essa vítima esteja com as suas pupilas, ela seja uma vítima que apresente aí um TCE, um AVC, vai estar com as pupilas desbalanceadas. Então, a primeira subtração que eu faço, ou é menos 0, ou é menos 1, ou é menos 2. Se a pupila está com TCE, quanto eu vou subtrair aqui? 8 menos 1. Quanto que é então a escala de Como de Glasgow? 7. Essa é a escala de Como de Glasgow. Olha, eu vou explicar melhor que isso para vocês não. Se vocês não entenderam assim, vocês não vão entender de outra forma. Vamos lá de novo. Todo mundo entendeu como eu encontro a primeira pontuação? Somando sobre as perguntas. Chegou no resultado. Qual foi o resultado? 8. Agora eu preciso verificar as pupilas da vítima. E as pupilas eu não somo, eu subtraio. Se as duas pupilas estão paradas, eu vou subtrair 2. Se uma pupila está parada, eu vou subtrair. E se as duas pupilas estão normais ou estão em funcionamento em miose, que é contraída, eu vou subtrair 0. Fácil assim. Simples desse jeito. Conseguiu compreender? Se ela que é bombeiro civil conseguiu compreender, tranquilo, porque o resto é profissional da saúde. Tudo bem? Professor, essa avaliação, ela vai nos levar a quê? Ao grau de inconsciência. Qual é a profundidade do como? É agora que nós vamos chegar no resultado. O que vai significar isso? É tanta informação que eu vou ter que buscar aqui um apoio no papel extra que eu guardei, porque imagina vocês que nada disso eu li em lugar nenhum, tudo estava aqui, ó, na minha cabeça. Perceberam? Sim. Eu preenchi tudo isso aqui, ok? Quando nós falamos em avaliação de escala de Como de Glasgow, nós vamos ter a escala de Como de Glasgow leve, ok? Moderada e grave. As pontuações
pontuações graves é de 1 a 8. Então aqui vai ser de 1 a 3. Aqui eu vou encontrar 1 a 3. Aqui eu vou encontrar 3 a 8. Aqui eu vou encontrar 9 a 11. E aqui eu vou encontrar de 9 a 12. E aqui eu vou encontrar de 13 a 15. As pontuações. Qual foi a pontuação que nós encontramos? 7 está entre 3 a 8. E que nós falamos que essa vítima tinha TCE. Olha onde está, como se relaciona. Ok? Qual é a pontuação? Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só apagar aquilo ali do lado, para não confundir muito aqui. Tudo isso aqui vocês entenderam, correto? Somo e depois subtrai. Isso aí não tem dúvida, tem? Como é então a escala de Como de Glasgow? A escala de Como de Glasgow é avaliada de que maneira? Em leve, que é de 13 a 15, moderado, que é de 9 a 12, e grave, que é de 1 a 8. 1 a 8. Professor, não, cadê o papel? Eu fiz uma troca aqui. Cadê aquele meu papel? Ele não é muito, tá aqui na mão, é muita informação. Não? Eu coloquei na pasta. É muita informação na cabeça. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. A gente, você não, tá aqui, bonitão aqui. Agora sim. Porque eu fiz uma coisa aqui é grave. Só isso aqui que eu troquei. Tudo bem? Me levem aí a desculpa, porque é tanta informação que tem hora que a gente pira, né? Agora tá certo. Tem um moderado. Agora tá certo. Moderado. Grave. Grave de 1 a 8. Moderado de 9 a 12. E leve de 13 a 15. Pronto, tá aí certo. Agora tá certinho. Oi? Aqui também é grave. Porque aqui, por que eu falei aqui de 1 a 3? Porque eu estou relacionando. Ok? Então ele começa de 1 a 8. Todos três são graves. Mas aqui eu estou relacionando. Ok? Estou relacionando. Por exemplo, quando chegamos aqui ao resultado de 7, o 7 estaria aqui, ó. TCE. Então significa que ele está entre 3 a 8. Compreenderam? Mais uma vez. Escala de Glasgow, grave. A pontuação sempre vai ser de 1 a 8. Moderado, 9 a 12 e leve, 13 a 15. Vamos ver aqui se vai bater, se vai dar certo? Vamos ver? Mas pode ser que eu estou enganando vocês. Isso aqui, porque hoje tem tanta gente que coloca as coisas no quadro e quer que a gente engula, achando que aquilo é fato. E na verdade que eu não estou ensinando nada. Tudo isso aqui já foi ensinado por outras pessoas muito mais inteligentes do que eu, que levaram isso à informação de outras pessoas e que eu simplesmente peguei outras informações e trouxe em uma só. De uma forma fácil de ensinar a bombeiros, a socorristas, a profissionais da saúde. Então vamos lá, vamos ver se dá certo. Talvez não dê certo, talvez eu esteja errado, né? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos pegar aqui então, vamos começar pela escala de Como de Glasgow. Uma vítima, vamos lá pela ficha de vocês. Uma vítima de TCE. Na hora que você for verificar a escala de Como de Glasgow dela, ela vai abrir os olhos, a abertura dos olhos espontaneamente? Sim ou não? Uma vítima de TCE grave, com perda de massa cefálica, vai abrir os olhos espontaneamente? Vai abrir os olhos através de comando verbal? Não. Vai abrir os olhos a estímulo doloroso? Pode ser que sim, pode ser que não, porque com a perda de massa cefálica ela vai ter aí uma gravidade. Essa vítima vai apresentar o quê? Possivelmente, ela não vai ter ou nenhuma resposta, que é 1. Vou colocar aqui, tudo bem? Vou fazer duas variáveis. Pode ser que ela não tenha nenhuma resposta, ou pode ser que ela tenha uma resposta através de estímulo doloroso.
Vamos fazer duas variáveis, tudo vai depender. Às vezes você pega uma vítima com perda de massa hepática e está falando claramente, como nós já falamos, mas isso é muito relativo. Isso significa que logo em seguida ela pode descompensar. Então se chegou na hora do momento, aquela tendência ela vai agravar. Você chegou num acidente, que a vítima já estaria há muito tempo, você vai encontrar uma vítima numa outra situação do que no momento que você teve o acidente. A não ser que você está no local do acidente na hora. Então, na verificação, ou ela pode não ter nenhuma resposta não responsiva, ou ela pode responder estilo doloroso. Primeira pergunta. Segunda pergunta, essa vítima vai estar orientada, conversando? Não. Essa vítima vai estar desorientada? Também não. Essa vítima vai apresentar palavras inapropriadas? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela vai estar muito mais apresentando sons. Qual é a pontuação dos sons? 2. Ou ela pode ter pontuação nenhuma. Nenhuma resposta. Qual é a pontuação? 1. Vamos para a terceira pergunta. Estou fazendo variáveis, hein? Variáveis. Terceira pergunta. Essa vítima responde a comando simples? Ela é localizador? Muito menos. Ela tem flexão normal à dor? Também não. Ou ela vai ter extensão anormal à dor, que seria aí quando você levanta, que é a descerebração. Ok? Descerebração. E quanto é a pontuação de descerebração? 3. Ou ela pode não ter nenhuma resposta. Não, 3 não, 2. Ou ela pode não ter nenhuma resposta. Qual é a outra resposta? 1. Então qual é a. Vamos aqui. 1 com 2? Com 2, 5. A primeira resposta seria 5 nessa variável. E a outra seria 4. Porém, eu vou subtrair menos 1, porque ela está em TCE. TCE. Então, 5 menos 1, 4 menos 1, onde está 3 a 8? 3 a 8, desbalanceado, TCE. Arrisca. Pessoal, só não confundir, apagar o mais dali para quando for tirar foto, não confundir. Qual mais o sinal de igual. Depois do 5, antes do 5. Do valor. Ok. Aí, obrigado. Bate ou não bate? Sim. Esse professor está enrolando a gente. Vamos fazer uma outra. TCE. Vítima de parada cardiorrespiratória é uma vítima crítica que não vai estar não responsivo, em múltiplas vítimas é preto, né, sem batimento cardíaco respiratória, com pupilas dilatadas. Então, uma vítima de parada cardiorrespiratória, ela não vai ter abertura ocular, ela não vai ter resposta verbal e não vai ter resposta motora. 3. E vou subtrair 2. 3 menos 2, 1. Adeus. 1 está aqui. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Isso depende das condições fisiopatológicas da vítima. Isso aqui é uma forma de nos guiar a entender. O que eu quero aqui, eu não estou falando que tudo aqui é mágico, que dá certo. Eu quero dizer a vocês que uma coisa depende da outra. A projeção do atendimento da vítima vai depender de quanto você tem de conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem? Só de primeiros socorros? Então você não vai vender muito, você só vai chamar o socorro. Correto? Se a pessoa tem só primeiros socorros, ela não vai ajudar muito em relação a ela atender a vítima, mas ela vai acionar o órgão certo. Se ela tem suporte básico de vida, ela vai manutenir coração, pulmões e cérebro. Se ela tem atendimento pré-hospitalar, sendo suporte básico ou avançado, ela consegue entender tudo que está aqui. Ok? Tranquilo aí? Bom, tire uma foto assim primeiro, que depois eu vou apagar para colocar outras coisas lá. Se querem tirar uma foto assim para ver essa relação, porque eu vou entrar em outra. Vou ali agora acrescentar outros valores. Pode vir aqui tirar foto, pode sair na frente da câmera aí, não tem problema. Você vai apagar? Eu não, eu vou apagar a última fileira porque lá eu vou acrescentar outras coisas.
Aí eu vou acrescentar possíveis traumas e mal súbitos que a vítima possa ter. Vem aqui na frente no meio. São úteis. Pode vir aqui no meio, aparecer na frente da tela. A prioridade são vocês. Essa é a minha aula que eu vou ministrar em Rondônia agora, em emergências médicas. Vou levar parte da minha aula, a parte dela é essa aula aqui, que é o entendimento. Já tinham visto isso antes? Todo mundo quer ir no banheiro? Dá uma pausa para todo mundo ir no banheiro? Pausa aí, dá uma pausa aí, depois a gente continua. Pessoal, a gente vai agora só acrescentar aqui alguns traumas e mal súbitos que podem se relacionar com tudo isso. Porque nós iniciamos aqui só com prioridades à vítima. Aqui embaixo eu coloquei historiações para preencher esse quadro, que era uma coisa bem simples, para levar a uma situação estável, alerta, verde, se a vítima caminha ou não. Então aqui eu vou acrescentar aqui, por exemplo, em grandes hemorragias eu posso acrescentar aqui amputações. Sim ou não? Sim. Amputações. Tem a ver. Eu posso acrescentar aqui também lesões arteriais. Sim ou não? Sim. Lesões arteriais. Eu posso acrescentar aqui também hemorragia severa. Já aqui embaixo, eu vou acrescentar aqui, eu posso acrescentar aqui óbito, né? Sim. Porque eu tenho aqui a situação de morte óbvia. Eu posso acrescentar aqui múltiplos traumas. Uma pessoa que tem mais de 5 traumas politraumatizada. Eu posso acrescentar aqui também queimaduras de 4º grau, quando ela pode ser tendo aí uma eletrocução, levando a mão, eletrocução de alta tensão, choque elétrico em alta tensão. Nós vimos ontem, né? Nessa aula. Posso acrescentar aqui também, porque eu posso acrescentar o que eu quiser, desde que ela se relacione com o problema. Já aqui embaixo eu posso colocar aqui choque descompensado. Aqui eu posso colocar também choque irreversível, né? Aqui embaixo, choque descompensado, convulsões. As convulsões entram em todas, desde epilepsia a qualquer outro tipo de convulsão. Posso colocar aqui queimaduras de face. Posso acrescentar aqui embaixo ainda lesão de face, óleos, lesões intraabdominais, eviscerações.